senhor Edelcídio do Amaral Gomes. Isso. Brasileiro. O RG 4690 013. CPF 011 279 828 42. Bem, estou colhendo o depoimento dos autos do procedimento investigatório criminal instaurado para apurar a conduta do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Eu preciso da sua autorização para fazer a coleta audiovisual. O senhor é colaborador junto ao Ministério Público Federal, o senhor foi um termo de colaboração na Procuradoria-Geral da República. Gravação tanto no meu computador quanto no meu celular, porque eu não acredito muito nessas coisas tecnológicas que elas falham, né? Então, além do registro escrito que eu vou fazer aqui, termo pelo menos as partes principais, também vai ficar o registro audiovisual em mídia. O senhor conhece, deve ter sido explicado os seus direitos como colaboradores, usufruir medidas de proteção, de qualificação, informações preservadas, etc, etc. Existe uma série de direitos previstos na Lei 12.850, né? Entre elas eu pedi autorização para fazer as imagens para capturar o áudio. O senhor concorda, fez as fotos muito bem. Também o senhor renuncia o direito ao silêncio. Então, como está dizendo, o objetivo desse depoimento é identificar a participação. Nós estamos investigando o esquema Petrobras, há uma série de denúncias feitas em relação aos diretores, aos políticos, etc. E nós queremos exatamente saber a participação do Luiz Inácio Lula da Silva, que nós vamos tratar ele como Lula daqui adiante, o nome que ele é mais conhecido, ex-presidente. Nós vamos tratar sobre a participação dele nesse esquema. Vou tentar dividir o seu depoimento basicamente em 3 etapas. Primeiro, eu queria saber do senhor a sua linha de tempo, começando em 2002, né? Até agora. Depois, a sua participação política no governo que foi formado em 2013, considera essa formação desse governo. Então vamos lá. Com a palavra. Bom, doutor Janone, eu sou engenheiro de formação e sou oriundo dessa área de energia. Passei por várias empresas. Eu fui primeiro do sistema Eletrobras, fui diretor de operação, diretor de engenharia de várias empresas do setor elétrico, fui diretor da Petrobras, fui ministro de Estado, ministro de Minas e Energia do governo Itamar Franco, e diretor da Petrobras. Já no governo Fernando Henrique. Por volta de 2001, à época o governador do meu estado era o governador Zeca, Zeca do PT, isso, do Mato Grosso do Sul. E o Zeca naquela época ele tinha intenção de trazer pessoas com outra história, né, de vida. O PT já vislumbrava as eleições de 2002, quer dizer, para começar a preparar um discurso diferente, não um partido que era só de origem sindical ou de movimentos sociais, enfim. Quando ele me convidou para ser secretário de infraestrutura dele, porque eu sou nascido em Mato Grosso do Sul, apesar de ter sido criado fora. Eu estudei em São Paulo.
E aí, a partir desse convite, o ex-ministro Zé Disseu, que à época era presidente do PT também, me procurou por algumas vezes para que eu me filiasse ao partido. E o próprio presidente, o ex-presidente Lula, ele me procurou algumas vezes com esse intuito de que eu voltasse para o meu estado. Minha família, evidente, é toda lá do Mato Grosso do Sul, a família de pecuaristas, produtores rurais, e eu tomei essa decisão. E o projeto era que eu fosse para a Secretaria de Infraestrutura para sair candidato ao Senado. Isso dentro de uma estratégia àquela época, né, e que depois redundou até na Carta aos Brasileiros, ao longo da campanha de 2002, que era mostrar um partido plural, um partido mais amplo, onde outras pessoas com outro tipo de história, de formação, poderiam ter acesso. Essa era a filosofia. Quer dizer, era o mérito aí o que se procurava fazer quando eles não só fizeram com relação a mim, mas com outras pessoas que também se filiaram ao Partido dos Trabalhadores. E eu fui candidato ao Senado. Era uma zebra disputando num estado muito conservador e era uma zebra, né? Porque apesar de eu ser sul-mato-grossense, eu não tinha vida lá, minha vida sempre foi fora, né? Eu andei pelo Brasil inteiro, morei fora do Brasil, morei na Europa, eu fui gerente da Shell, né? Vivi fora do país também, quer dizer, tinha outra cabeça, né? Como tem uma cabeça diferente do tradicional do Estado e da minha própria família. E aí, era uma zebra e acabei ganhando a eleição. Me elegi senador da República e reconheço que eu vim naquela onda, né, não só que levou o Lula à eleição, mas também ao aumento das bancadas do PT na Câmara, no Senado Federal. E eram 2 vagas, né, e elegeu nessa ocasião o ex-senador Rames Tebet e eu. Eu cheguei lá, nunca tinha ocupado nenhum cargo político, né, assim, nunca tinha ocupado, não tinha sido parlamentar, né, e fui muito comedido, como eu procuro ser. Fui aprendendo devagar, vendo como é que as coisas aconteciam no dia a dia no Senado Federal. Nesse ínterim, eu fui líder do partido e dos partidos que compunham a base do presidente Lula. E fui presidente da CPMI dos Correios, que me causou Da base dos partidos. Que era PTB, PP, PCdoB, esses partidos que compunham a base do governo Lula inicialmente, né? Porque depois do mensalão o cenário mudou. Vamos ficar só nessa primeira fase. Quando sobreveio PT, PCdoB, PDT, se não me engano, doutor Januário, PP também, mas era uma frente bem reduzida, não era uma frente como aquela que depois foi consolidada após mensalão, né? Era uma aliança de centro-esquerda, com a prevalência de partidos de esquerda. Foi como o governo Lula começou.
Bom, aí as coisas estavam caminhando nesse sentido quando sobreveio a crise do Mensalão. E aí eu fui escolhido para assumir a presidência dessa CPI. E, na verdade, não me escolheram por algum mérito, alguma coisa assim. É que eles achavam que eu era um iniciante, portanto, desconhecia regimento, desconhecia uma série de coisas, portanto, eu seria um presidente muito útil para embananar as investigações ou criar problema, não porque eu tivesse essa intenção, mas mais pelo meu total desconhecimento, e eu era um parlamentar novo, né? Recém-chegado ao Senado, né? Quando aí as coisas viraram, e nós fizemos uma investigação longa, uma investigação duríssima, né? Eu tive, inclusive, a oportunidade, eu fui conversar com o Lula e disse a ele que, a despeito do eu era um noviço, né? Mas que eu não ia colocar panos quentes na investigação, que eu iria em frente. E a resposta que ele me deu à época foi que eu fizesse o meu trabalho. E se alguém tivesse culpa, que pagasse pelas culpas. E usou uma expressão assim, que eu nunca esqueci: doa quem doer. Portanto, eu fui o mais transparente possível e disse muito bem o que eu ia fazer. Mas, claro, uma coisa é a gente dizer, ele supostamente aceitar, e as consequências disso depois, né? Quando aí veio o meu calvário. Eu virei quase um exilado político, né, dentro do próprio PT. Fui de certa maneira, fiquei de lado, fiquei na geladeira. Fui candidato em 2006 a governador, mas um candidato cristianizado, né? Quer dizer, com pouco apoio e perdi as eleições, até em função dos desdobramentos da CPI dos Correios, né? Gradualmente retomei as minhas atividades, quando aí fui candidato à reeleição em 2010. Em 2010, aí sim, eu fiz uma construção, na verdade, uma eleição em que eu trabalhei fortemente, uma eleição que foi fruto de tudo aquilo que eu construí ao longo dos anos, mesmo enfrentando essas dificuldades. Eu tive uma votação para Mato Grosso do Sul, uma votação extraordinária. Eu tive quase 1 milhão de votos, ou seja, são quase 80% dos votos do Estado. Quando aí o PT começou a me respeitar mais, e começou uma reaproximação com o partido, uma reaproximação também com o próprio Lula. A Dilma eu já conhecia a Dilma há muitos anos, porque a Dilma veio do setor de energia, então eu tinha muito contato com ela muito antes da gente imaginar, eu imaginar de eu ser senador e ela imaginar que seria ministra e depois presidente da República. E aí realmente eu comecei a voltar às hostes do partido com força, porque eu estava respaldado politicamente no meu estado, e também pela minha facilidade de diálogo. Eu sempre dialoguei com todos os partidos, assim, com muita... Sempre fui muito leal e sempre trabalhei com todo mundo, e nunca tive aresta, ranço, até talvez pela minha própria vida, né, pessoal. Eu sempre aprendi a tolerar as coisas e a respeitar a todos, né? Então eu fui crescendo naturalmente, porque era uma opção de diálogo permanente com os partidos, com a oposição, com todo mundo, e dentro do PT. Quando aí me torno
me candidato novamente ao governo em 2014, né? 2010 foi A segunda eleição para o Senado. Isso. 2014 me candidato ao governo, mas aí era uma eleição praticamente ganha, porque eu já vinha construindo essa eleição já há muito tempo, vinha trabalhando duro nesse sentido. Desculpe, 2010 foi eleição para senador, eleição. 8 anos. Eleição. Aí em 14 eu saio ao governo do Estado. Ao governo do Estado. Isso. E veio uma onda anti-PT muito forte, né, do país inteiro, e eu fui abatido por essa onda também. Aí perdi as eleições no segundo turno. Quando volto em 2015, a presidente Dilma me convida para ser líder do governo. E aí eu passei a ter um protagonismo forte nas decisões do governo. Passei a ter uma interlocução ainda mais intensa, não só com o PT, mas com os partidos da base, e também com a própria oposição, e especialmente com o ex-presidente Lula, que passei a dialogar e conversar com ele sistematicamente. Será líder, né? Líder do governo. Do Senado, né? Do Senado. Isso. Bem, você deixou de ser senador esse ano, né? Esse ano. Esse ano. Então, em termos de linha do tempo, a sua trajetória, eu acho que nós podemos ficar por aqui. Perfeito. A parte que interessa é a formação do governo em 2003. Como se deu essa formação de governo, como se deu a distribuição de cargos nesse início de governo. Muitos diretores já ouvidos na Petrobras, alguns dos quais são colaboradores, disseram que houve uma decisão política sobre a nomeação deles para os cargos. Você conhece esse fato, participou desse fato? Como é que isso se deu nessa época na formação, já entre o segundo turno, em 2002, a eleição e a posse já em 2013? Bom, doutor Januário, inicialmente a indicação dos diretores da Petrobras, ela ficou circunscrita especialmente àqueles partidos que apoiaram o presidente Lula. Na verdade, esse processo ele tem duas etapas muito bem definidas. O primeiro é quando começa o governo, né? Quando começa o governo, o PT e os partidos, principalmente aqueles que acompanharam o presidente Lula desde o início, foi o caso do PL, foi o caso do PDT, o caso do PCdoB, eles efetivamente, nesses primeiros 2 anos, basicamente, ou 3 anos de governo Lula, eles tiveram um protagonismo grande dentro da estrutura de cargos, não só da Petrobras, como do governo como um todo, né? Com relação à Petrobras, especificamente, o PT indicou diretores. Na verdade, existiam à época 2 diretores indicados pelo PT,
que era o Renato Duque, e depois o próprio Nestor, né? O Rogério Manso, que era diretor de abastecimento, ele continuou, ele era diretor de abastecimento no governo Fernando Henrique, ele continuou Diretor de abastecimento? Mexe com toda a área de downstream, refinarias, oleodutos, e toda a comercialização de combustível também, inclusive compras de combustível no exterior, né? Aparentemente era uma coisa estranha, né? Como é que o Rogério Manso, que era diretor de abastecimento, ele, no governo Fernando Henrique, ele continuou no governo Lula, né? Mas aparentemente teria havido um acordo à época com o ex-ministro Palocci, né? No sentido de que ele fosse mantido. O diretor de exploração e produção era um ex-militante do PT, foi presidente do PT no estado do Rio de Janeiro, chamado Guilherme Estrela. É um homem que tem uma trajetória longa na companhia, e teve inclusive experiências no exterior, no Iraque. Ele é geólogo de formação, também indicação do partido. E o primeiro presidente da Petrobras foi o Dutra, que depois foi substituído pelo Gabrielli, também. Aliás, é importante registrar que o financeiro foi, a época que o Dutra era presidente, o diretor financeiro da Petrobras era o Gabrielli. Ou seja, era uma configuração, doutor Januário, no caso da Petrobras especificamente, era uma operação muito forte do PT, quer dizer, do Partido dos Trabalhadores. Quer dizer, boa parte da diretoria ou tinha ligações partidárias ou foi indicado, ou alguns dos diretores foram indicados pelo partido. Eles faziam parte do partido, foram indicados. Foram indicados. Por exemplo, do partido, Gabriela era do partido, Dutra era do partido, Estrela era do partido. Os indicados pelo partido, Renato Duque, Nestor, que não eram do partido, mas foram indicados. E o Rogério Manso, que permaneceu de um governo para outro. Era basicamente essa a Constituição. Muito bem. Que depois mudou. Essa indicação, segundo os próprios diretores ouvidos, se deu para que os diretores arrecadassem dinheiro para a formação do fundo partidário, alguns arrecadaram dinheiro em causa própria. Eu queria saber como é que se deu, em termos de negociação do governo, essa formação. Doutor Januário, primeiro o seguinte, existem duas etapas muito claras. Quando começa o governo e quando vem o mensalão. Então vamos ficar só na primeira fase, lá no início agora. Então, na primeira fase, doutor Januário, não havia essa movimentação ou essa operação intensa, sob o ponto de vista de estrutura de campanha. Poderiam existir situações episódicas, mas não era uma ação sistêmica. Isso acabou acontecendo de 2005, 2006 para cá. Aí sim, os diretores passaram a exercer um protagonismo político e gerencial muito mais intenso do que na primeira etapa. E por que
que eu gostaria de fazer esse registro, se o senhor me permitir. Sim, mas era sabido que os diretores que seriam nomeados deveriam arrecadar, desde o início da formação do governo, deveriam arrecadar dinheiro para os partidos que sustentavam a base. Isso era sabido por quem? Essa é a pergunta. Nesse início, doutor Januário, isso era muito restrito, era um grupo muito pequeno que tinha conhecimento disso, ou que tinha ação sobre esse processo. Por quê? Porque o senhor viu que pela configuração era praticamente a diretoria inteira da Petrobras era puro sangue, era tudo PT. Portanto, era uma coisa muito restrita à estrutura maior partidária e, claro, a própria presidência da República, o presidente Lula, e evidentemente, a ex-presidente Dilma era ministra de Minas e Energia. E esse processo, até pelo perfil que ela tem, passava por ela também. Quer dizer, quando houve esse movimento, Quem fazia parte desse grupo pequeno, desse grupo restrito? Eram os presidentes de partido, né? No caso do PT, à época... Doutor Januário, o senhor aceita o cafezinho? Não. Quer um cafezinho? Eu aceito. No caso, doutor Januário... Qual do Santos? No caso do PT, era o presidente do partido à época, e o tesoureiro, que no caso era o Delúbio, né? O Delúbio era o financeiro na época do PT, era o tesoureiro do PT. O presidente Lula ele participou ativamente dessas definições todas. Eu queria até registrar, doutor Januário, que todos os presidentes, em se tratando de Petrobras, todos eles, qualquer diretor da Petrobras passa pelo crivo dos presidentes. Isso é normal. Mas a ação do presidente Lula sobre a Petrobras, ela foi muito mais intensa, por uma razão simples. Porque não só sob o ponto de vista da arrecadação, mas é que a Petrobras foi usada como um agente de desenvolvimento. Existia toda uma política envolvida nesse processo. Né? Então, voltando à pergunta, era o núcleo, era o PT, era o próprio Ministério de Minas e Energia, à época a ministra Dilma, o presidente Lula. O presidente da época era o Delúbio e o tesoureiro? Não, o tesoureiro era o Delúbio. E o presidente do PT? O presidente era o Dutra, inicialmente. Aí o Dutra foi para a Petrobras. Eu não sei se ele acumulou a presidência do PT com a presidência da Petrobras. Eu acho que não. Ele abriu para alguém. Eu não me lembro quem. Era o Genuíno. Genuíno. A época era o Genuíno. Então faziam parte desse grupo o presidente do PT, José Genuíno, o tesoureiro Benito Soares, o próprio presidente Lula, a ministra na época Dilma, Quero até registrar, doutor Januário, não sei se a presidente Dilma ela participou ativamente dessas indicações, mas eu não posso garantir ao senhor que ela ela poderia presumir o que estava por trás das indicações, mas não sei se eu não tenho argumentos à época para dizer se ela tinha total ciência da amplitude das ações dos diretores nomeados. Isso eu não posso assegurar ao senhor. Eu acredito que ela presumia, né?
eu acredito que ela presumia, né? Havia então essa indicação, já no início do governo, com o intuito arrecadatório. Arrecadatório, vamos dizer assim, propina. É isso. É isso mesmo. Você disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou ativamente no esquema do Petrobras. Sem dúvida nenhuma, ele tinha conhecimento do ilícito que estava sendo praticado lá, a arrecadação de propina. Isso desde o início da formação do governo. Isso. É importante, doutor Januário, registrar os 2 primeiros anos do governo. Isso era uma coisa mais, não sei se a expressão mais correta seria essa. Era uma questão mais restrita, do seu ponto de vista de pessoas que atuavam dentro do processo. O senhor quer? Eu vou passar agora para o meu assessor aqui, claro, é mais rápido. E aqui com as perguntas. Então, doutor Januário, nesse princípio, era uma coisa mais restrita e de menor monta, não atingiu a dimensão que veio depois. E por que eu estou dizendo isso? Porque depois do mensalão, o presidente Lula precisava estruturar uma base consistente, até em função do desgaste que todo aquele processo trouxe. Quando aí ele toma a decisão de trazer o PMDB e, ao mesmo tempo, também o PP, depois da saída do Rogério Manso, acaba indicando Paulo Roberto Costa, que veio assumir a diretoria de abastecimento. A indicação foi em 2000. Isso foi 2000 deve ter sido 2005, 2004, alguma coisa assim. A saída do Manso acabou sendo nomeado Paulo Roberto Costa. O PP não fazia parte desde o início? Fazia. O Paulo Roberto Costa, ele na verdade, ele era uma indicação do PP, mas para a transportadora Brasil-Bolívia de gás natural. À época, ele era presidente a gente chama lá na Petrobras de TBG. Quando dali ele foi alçado, por indicação do PP, ele foi alçado à diretoria de abastecimento na saída do Rogério Manso. Essa história, essas sucessões, doutor Januário, eu conheço bem porque eu fui da casa. Então, eu sempre conversei, eu tenho um trânsito grande dentro da companhia, então eu acompanhei essas coisas todas muito de perto, fui perguntado sobre essas pessoas também, então por isso eu estou afirmando para o senhor com muita tranquilidade, com muita segurança. E aí o que acontece, doutor Januário? Aí as coisas escancaram mesmo, porque aí era uma máquina operando para atender partidos importantes da base para garantir a dita governabilidade.
Então as coisas ficam mais escrachadas, vamos dizer assim, né? Porque essa questão da Petrobras, de arrecadação, ela não vem desse governo só, ela vem de outros. Esse governo ele sistematizou e colocando as diretorias a serviço de partidos da base para garantir a sustentabilidade política do governo. E, mais fundamentalmente, por que chegou a esse nível de intensidade? Não só por essas razões políticas, mas que a Petrobras ela foi usada como um vetor de desenvolvimento do país, que entra o discurso do pré-sal, do modelo de partilha, aquele discurso do petróleo é nosso, do não à privatização, do conteúdo nacional que levou à instalação de estaleiros. Tem todo um discurso político de várias refinarias que viriam a ser construídas. Começou com Abreu e Lima, depois foi para o Ceará, depois foi para o Maranhão. Ou seja, criaram um volume de projetos dentro da companhia que ela se tornou efetivamente a grande arrecadadora de todo o governo. Havia uma efetiva participação, uma participação efetiva, então, na política que seria desenvolvida pela Petrobras por parte do presidente da República, no caso do Lula. Essa indicação que o senhor pareceu bem clara, né? E mais, doutor Januário, às vezes eu vejo, muitas vezes o presidente Lula diz assim, eu não sei de nada, nunca tive com diretor A, diretor B, diretor C. Só que como a Petrobras virou uma espécie de... Se o senhor ver, por exemplo, se o senhor olhar a campanha de 2006, para presidente, a discussão foi o quê? Foi estatização e privatização. Petrobras, pré-sal, ou seja, apesar de todos os ex-presidentes discutirem Petrobras nos seus mandatos, mas a Petrobras do governo do presidente Lula era uma espécie assim de ícone dentro da estrutura toda de governo. Portanto, ela merecia uma atenção especial e uma ação particular dele muito forte no processo, inegavelmente isso. De que forma ele comandava esse processo? Através de quem? Na verdade, ele tinha uma... Primeiro, ele conversava com certa frequência com os diretores, convocava reuniões, levava o presidente. Eu mesmo fui diretor da Petrobras, eu tive muito pouco contato, tive em algumas reuniões com o presidente da República, mas isso é muito raro. Normalmente no governo quem fala com o presidente da República é o presidente da Petrobras, que na verdade é um ministério isolado. Ele é subordinado ao ministro de Minas e Energia, mas o presidente da Petrobras é direto com o presidente da República. Então a interlocução do presidente da República se faz com o presidente da Petrobras na época. Primeiro o Dutra e depois o Gabriel. Raramente ele mantinha então contato com os diretores. O senhor sabe se ele mantém? Não, mantém. Tanto é que existem até vários registros fotográficos e tal, ele reunido com os diretores, discutindo projetos, por exemplo, Paulo Roberto discutindo as refinarias, né? Depois outros diretores da companhia discutindo conteúdo nacional, discutindo o SET Brasil, a construção de plataformas e sondas em estaleiros brasileiros. Como isso era um programa de governo intenso, ele tinha uma atividade que, por mais que ele diga que não era um processo parecido com outros governos que passaram. Esse é o processo arrecadatório. E no processo arrecadatório de Turbina, como é que se dava a relação presidência da República, presidente da República, com Petrobras, com diretores, com presidentes da Petrobras? Isso, na verdade, era o partido que executava, né? É evidente que ele
como ele conversava com os demais partidos também, e ele tinha quase que um acompanhamento em tempo real de como é que cada partido estava agindo dentro da Petrobras, né? Ele tinha esse conhecimento, porque ele conversava com o PP, conversava com o PMDB, né? Conversava com o PT, então ele tinha ciência clara. Evidente que ele não entrava na execução e não acompanhava no detalhe as coisas, mas ele sabia o que estava acontecendo, ele sabia o papel de cada diretor, isso aí é inegável. Os líderes partidários chegavam a cobrar determinada situação dele, por exemplo, o que foi pedido para o diretor X ou Y não deu, não chegou a um nível de arrecadação tão bom. Tinha esse tipo de situação? Olha, doutor Januário, eu evidente... Era cobrado, o próprio presidente era cobrado pelos resultados, pelos outros líderes partidários? Olha, doutor Januário, uma coisa é certa. Se o diretor não desempenhasse, a reclamação era direta lá no Palácio do Planalto. Isso sempre existiu. Cara, você lembra Ou seja, de um episódio específico de alguém reclamando que o diretor não está desempenhando a arrecadação? Eu não, por exemplo, em algumas situações específicas, o PP, que é um partido que tem um protagonismo muito grande, além do PT, né? De vez em quando a gente ouvia uns ruídos com relação ao Paulo Roberto, mas que logo eram sanados, né? O próprio PT também, da mesma forma, né? O próprio PMDB, porque depois do mensalão, vários diretores que foram indicados pelo PT ou por outros partidos acabaram sendo assumidos pelo PMDB. O caso do Paulo Roberto, o caso do próprio Nestor também. Quando veio a necessidade de se ter uma sustentação forte da base parlamentar do presidente Lula, o PMDB entrou consistentemente em diretorias que antes era do PT e começaram a dar o tom. E eu vi os movimentos, eles indo para cima dos diretores, cobrando posições e com certeza cobrando posições do presidente. Isso é negado. Houve um episódio de obstrução, no caso do Paulo Roberto Costa, narrado, esse episódio de obstrução de votações na Câmara, para que fosse indicado, para que o Paulo Roberto... Isso é verdade. Você podia descrever esse episódio? Na verdade, é porque o PP queria indicar o Paulo Roberto. O Paulo Roberto já era uma indicação do PP, mas na transportadora de gás da Bolívia. E houve um impasse, quer dizer, naquela época, toda indicação da Petrobras não é uma indicação fácil, porque existem várias candidaturas, vários partidos interessados, e a nomeação do Paulo Roberto não saía. E existia um movimento forte também para tirar o Manso, o Rogério Manso. Eu conheço bem o Manso porque o Manso foi diretor comigo, então eu conheço bem o Rogério Manso, também de carreira, de companhia. E aí houve interrupções, isso é um mecanismo muito utilizado, não é só no caso da Petrobras, não. Quando algum partido que tem uma base substancial dentro das duas casas, ou Câmara ou Senado, se efetivamente o governo não está cumprindo um compromisso que assumiu, ou está demorando para viabilizar algum compromisso de indicação, eles usam do regimento, das chicanas que o regimento proporciona para embananar votações. Isso é praxe. E no caso do Paulo Roberto não foi diferente. Havia então a indicação do PP, que o Paulo Roberto indicasse para que o Paulo Roberto assumisse a diretoria de abastecimento e estava demorando. Estava demorando. E aí obstruíram a votação. Como é que foi resolvido isso? O senhor acompanhou esse processo de dissolução? Sob o ponto de vista do que aconteceu a posteriori, Como é que se deu? Na verdade é o seguinte, existiu uma reação forte com relação à saída do Rogério Manso, dentro do próprio PT.
Na verdade, o Rogério Manso, como eu disse inicialmente, ele, de certa maneira, tinha aval do ex-ministro Palocci. E o Lula precisava ocupar esse espaço para agregar o PP, trazer o PP mais fortemente, ancorar o PP na base de sustentação. Então, ficou uma espécie assim de peso e contrapeso. Quer dizer, o Palocci como ministro da Fazenda puxando de um lado, né, e do outro lado o PP, que era o compromisso do presidente. Né? Quando aí o PP resolveu responder no Congresso, falou assim, não vão cumprir conosco, as coisas não caminham, então nós vamos começar a criar dificuldade nas votações aqui dentro da Câmara. E foi o que aconteceu. Porque no Senado o PP é desse tamanho assim, mas na Câmara não é, não. Ele é grande. É um partido que, eu não sei hoje quantos tem, mas era um partido de mais de 40 deputados, então não é mole não. 40 deputados dentro de uma base é um número razoável. Passamos ali a primeira etapa da formação do governo, já estamos no marco divisório, foi o mensalão. Né? Por que o mensalão foi o marco divisório nessa etapa, inclusive com os reflexos na Petrobras e com a base, que mudou a base aliada, né? Qual foi o divisório, assim, qual foi o fato principal da mudança dessa base aliada? Porque, inicialmente, isso era muito do PT, depois o PT foi aprendendo ao longo do tempo. O PT começou, o início do governo é muito hermético, é muito, vamos dizer assim, ligado àqueles partidos que levaram o Lula à presidência. Quando sobreveio o mensalão, ele percebe que ou ele se arruma, ou ele poderia ser empichado, inclusive. Então, uma tese que era defendida desde o início do governo pelo ex-ministro Zé Dirceu, que o PMDB deveria participar ativamente da base do governo, e que o próprio Zé Dirceu trabalhou nisso. Quando o Zé Dirceu foi levar essa aliança para o Lula, já combinado com o PMDB, o Lula não topou. Aí veio o mensalão. Quando veio o mensalão, o Lula fez uma revisão das posições que ele vinha assumindo, dizendo assim, ou eu abraço o PMDB ou eu vou morrer. Quando aí o PMDB veio fortemente para o governo e estabeleceu tentáculos em toda a estrutura do governo, não foi só na Petrobras, não. Assumiu o Ministério de Minas e Energia, Eletrobras, o setor elétrico, que nos governos anteriores era feudo do PFL, né? O setor elétrico, o setor de energia, de modo geral, passou a ser feudo do PMDB. Você está me dizendo que houve um acordo para poupar o presidente Lula do impeachment. Havia essa possibilidade? Havia essa possibilidade. Como presidente da CPI, né? E eu conheço bem como é que essas coisas evoluíram, doutor Januário. E ali havia um risco muito grande dele ser empichado. Mas havia fatos. A CPI ocultou algum fato, poupou o presidente da República? Na verdade, na reta final, existia o relatório que estava sendo preparado, ele propunha, entre outras coisas, né, havia a questão existia uma proposta, de indiciamento do presidente Lula e um dos filhos dele. Acho que é o filho mais velho, acho que é o Lulinha, por causa daquela questão da Game Corp, com a antiga Telemar, se eu não estou enganado. Mas aí, dentro de uma composição que foi feita na véspera da votação do relatório, esse indiciamento, e não é uma coisa, doutor Januário, esse tira e põe, ele faz parte do dia a dia do Congresso. Não é uma coisa, não foi uma coisa específica só da CPI, dos Correios. Isso acontece no dia a dia, em outras CPIs, em sessões das comissões de fiscalização e controle, que acompanha a conta de governo. Quer dizer, não é uma coisa excepcional, né?
Mas independentemente do acordo que foi feito para que a gente concluísse a CPI e com resultado, porque havia um risco muito grande de a gente perder o controle do processo e perder um trabalho de 11 meses, né? E um trabalho que foi forte, um trabalho consistente. Então, foi feito um acordo. Agora, os indícios e a documentação que a CPI levantou, um eventual impeachment do presidente Lula não terminaria ali. Ele poderia continuar, porque nós fizemos um trabalho forte, nós rastreamos dinheiro desde que saiu do Banco do Brasil, quando foi para as empresas do Marcos Valério, depois quando sai da empresa do Marcos Valério e vai irrigar as contas do partido, tudo isso estava rastreado. Quer dizer, existia uma operação forte, comandada inclusive pelo próprio Marcos Valério, que era uma espécie de braço armado do próprio Delúbio, para alimentar as estruturas partidárias. Então, mesmo tendo havido um acordo que passou por todo mundo, pelo menos pelos principais líderes na CPI, existiam argumentos suficientes para dar continuidade a um processo de afastamento. Quem especificamente? Principalmente as lideranças. Isso foi discutido com vários líderes na época, como também o relatório foi tratado em vários tópicos, Até foi, como isso exige um diálogo permanente, até para conduzir os trabalhos, senão vira uma confusão danada. Então foi ouvido a oposição, foi ouvido a base, foi ouvido todo mundo. E a oposição mesmo compreendeu o seguinte: ou a gente prepara um relatório que vai dar sequência a uma série de procedimentos, inclusive judiciais, de procedimentos judiciais, ou então nós vamos terminar uma CPI sem resultado. E quem é que queria propor no relatório o indiciamento do presidente? Isso aí, na verdade, surgiu das próprias investigações, surgiu de vários requerimentos que foram apresentados, ou de vários votos em separado também, especialmente da oposição. E aí esse relatório foi votado, os votos em separado foram votados também, E aí o Osmar Serralho fechou o relatório dentro daquilo que efetivamente, pelo menos por maioria, a CPI deliberou. Na sua convicção, ele deveria ter sido indiciado na época, deveria constar do relatório como um dos responsáveis? Naquela ocasião, as informações ainda não eram... eu acho que o filho dele estava numa posição muito mais delicada do que ele, propriamente. Mas os indícios eram muito fortes. Talvez a gente não tivesse todas as informações, porque uma CPI, o senhor sabe como é que funciona. Tem um conteúdo, tem um viés político forte. Ele não proporciona, por exemplo, as condições que o Ministério Público Federal tem para investigar, a Polícia Federal tem para investigar, não tem nem mecanismo para fazer isso. Acho que naquela ocasião nós não tínhamos todas as informações necessárias. Então acho que foi uma decisão equilibrada. Mas depois, com o tempo e com as investigações, que o Ministério Público fez, que a Polícia Federal fez, e também o próprio julgamento do STF, já os dados eram muito mais consistentes e muito mais completos. Então, nós falamos já, vamos voltar agora para... Eu não sei se eu consegui explicar para o senhor. Muito obrigado. Vamos voltar agora, então, para a questão da nomeação dos diretores. O presidente da Petrobras e nomeação dos diretores. Então, a gente falou sobre o Paulo Roberto, que houve a obstrução pelo PP. Agora, os outros diretores, Renato Duque... Renato Duque é PT puro. É PT puro. Desde o início, não houve resistência. E foi o único que começou no PT e terminou no PT. E eu acho que é uma personagem desse processo extremamente relevante. Que se existe alguém que sempre teve uma ligação com o partido intensa, foi o Renato Duque. É muito relevante. O episódio não estou sendo Cerveró, porque houve uma tentativa também ali de substituição. E houve a substituição mesmo. Como
Como é que se deu isso? Na verdade, houve uma pressão. O Nestor Severo começou com o Dr. Welter. Como vai? Tudo bem? Como vai? Tudo bem? No caso dele especificamente, né, quando houve essa solicitação de troca, ele, na verdade, nessa época já era pós-mensalão, ele era, de certa maneira, ele era uma indicação, ele ficou sob responsabilidade do PMDB do Senado. Do Senado. Quando vem a votação da CPMF. E aí o PMDB da Câmara diz assim, ou nós vamos ter espaço na diretoria da Petrobras, na diretoria internacional, ou então não passa a CPMF aqui. Então aí foi negociada a substituição do Nestor da diretoria internacional, inicialmente pelo João Augusto, que já tinha sido, na época do governo Fernando Henrique, diretor da BR Distribuidora. João Augusto Henrique, isso. Mas aí a presidente Dilma vetou o João Augusto. E, ao vetá-lo, indicaram o Zelada, que assumiu o lugar do Nestor na diretoria internacional e representando o PMDB da Câmara. Nestor Severo, então, é a indicação do PMDB do Senado. Quem do PMDB do Senado? Renan, principalmente o Renan. Foi quem comandou as negociações para tomar conta do Nestor na área internacional. O grupo era Renan, Lobão, né, que na época era ministro de Minas e Energia também. Esse time. Quando aí veio esse enfrentamento com o PMDB da Câmara, porque é interessante o PMDB. Existe um PMDB do Senado, existe um PMDB da Câmara que é completamente diferente. Eles não têm interesses comuns. Podem ter assim taticamente, mas eles têm políticas diferentes. E quem liderava na Câmara a indicação do Zelada? Na Câmara, isso começou através de um deputado que cuidava na bancada do PMDB da Câmara desse assunto, desses assuntos de indicações, chamado Fernando Diniz. Esse deputado, inclusive, faleceu. Um deputado do PMDB de Minas Gerais. Né? Mas teve as bênçãos, né, do PMDB da Câmara, Eduardo Cunha. À época, o próprio Michel era presidente da Câmara também. Aquele time do PMDB que sempre atuou fortemente dentro da Câmara dos Deputados, que era o núcleo pensante do PMDB. Né? Gedel, que é um grupo que sempre atuou conjuntamente na política dentro da Câmara. Né? Como é que se dava a interlocução desses grupos com o presidente Lula? Como é que ele agia nesses casos de substituição? Como é que isso funcionava? Era uma ação direta das lideranças. Isso normalmente era comunicado ao chefe da Casa Civil. Né? E normalmente uma indicação desse porte, o chefe da Casa Civil agendava uma reunião com o presidente Lula para a discussão do tema, com os líderes dos partidos que tinham interesse em ocupar esse espaço. Petrobras, doutor Januário, não tem como não passar pelo presidente da República. Não tem como não passar. Eu tenho lido algumas entrevistas que têm sido dadas. Que era o chefe da Casa Civil que resolvia. Pode resolver casos menores, mas Petrobras é o presidente da República que bate o martelo. A curiosidade é saber, aqui o pico arrecadatório de propina, acho que nós chegamos até tangenciar isso lá atrás. Né? Quando o diretor não correspondia, havia essa reclamação. Mas havia um controle para saber quanto cada diretor arrecadava,
o Lula tinha esse conhecimento, mais ou menos, de quanto cada diretor arrecadava, quanto valia uma diretoria, quanto... Do PT ele tinha conhecimento, claro. Dos outros partidos ele podia ter uma ideia, mas não... Até porque ele conversava muito também com os empresários, né? Então ele podia ter uma ideia dos valores, mas não acredito que ele tivesse precisão com relação aos números, não tenho certeza. Precisão contábil eu não diria, mas pelo menos a ideia... Não, eu tinha noção. Ele tinha noção de quanto era arrecadado? Tinha noção, porque tinha noção pelo tamanho dos negócios, né? Então, ele podia não conhecer os detalhes, mas ele tinha uma ideia, inegável. Nesse relacionamento com empresários, ele participava diretamente dos negócios da Petrobras com os empresários. O senhor me falou que ele fez fazer reuniões diretas com os diretores, e essa relação com os empresários agora, então, por que o senhor conhece dessa relação dele, do Lula, com os empresários? Não, ele sempre dialogou sistematicamente com os empresários. Ele sempre conversava muito e era procurado também, até porque o porte dos investimentos, doutor Januário, a Petrobras chegou isso eu posso falar porque eu conheço bastante os números, até por ter sido da companhia. A Petrobras chegou a movimentar num planejamento estratégico de 5 anos, chegaram a aprovar orçamentos de 140 bilhões. Você imagina que 140 bilhões, do ponto de vista de prestação de serviços, do ponto de vista de fornecimento de plataforma, de sonda, de tubulação, de refinaria, de logística. Então, é uma coisa que atrai qualquer militante dessa área, né? Então, e como a Petrobras, eu volto a repetir, no governo Lula foi usada como uma espécie assim de ícone de um governo, né? Do seu ponto de vista de desenvolvimento, porque a Petrobras tem um poder alavancador muito grande. Ela impacta, ela tem um impacto forte até no PIB, né? O governo usou isso com extrema intensidade. Então isso levava o presidente Lula a conversar com os empresários todos, permanentemente. Quais os empresários que maior interlocução com... Ele conversava com vários empresários, mas essas grandes empresas sempre tiveram com ele Andrade, OAS, Odebrecht, Camargo, essas grandes empresas, ele dialogava sistematicamente. Vou fazer uma pausa agora, tomar um café. Nós já retornamos também. Não sei se está ficando claro, doutor Januário. Mas estamos conseguindo desenvolver sim. Para a gravação. Se alguém quiser. Então, nós paramos basicamente no pós-mensalão. Nós temos mais uma etapa aqui agora, que é início da Lava Jato. O papel desempenhado pelo senhor, a partir de 2010, o senhor se tornou líder do governo. Não, foi 2015. 2015, tá. Mas em 2010 o senhor estava no Senado, voltou ao Senado. Estava no Senado. Então, 2015. Bom, começando assim a partir da Lava Jato. A Lava Jato começou lá no início de 2014. Eu gostaria que o senhor nos contasse, não vi em termo nenhum até agora, a reação do presidente Lula e até do próprio governo em termos de Lava Jato. Depois, por último, aquele episódio da obstrução, que acabou o senhor sendo preso, etc. Então, passando assim, 2014, início da Lava Jato, até o final de 2015, 2016. Bom, doutor Januário, primeiro, quando houve, quando se iniciou a Lava Jato, se eu não estou enganado,
foi, acho que em 2014, foi quando o Paulo Roberto foi preso, eu acho. Início de 2014, acho que o primeiro trimestre, alguma coisa assim. Quando aconteceu aquilo, o governo achou que seria mais uma operação semelhante a outras operações que foram realizadas e que depois morreram em Brasília. Então o sentimento, na ocasião, era um sentimento de vai acontecer o que aconteceu com o Castelo de Areia, com Satyagraha, com a investigação da privatização, enfim, das teles. Só que a Operação Lava Jato é uma operação muito mais com um time qualificado, tratando de um assunto de alta explosividade, né? E o governo, no meu ponto de vista, quando aconteceu aquilo, ele subestimou ou achou que ia acontecer com a Lava Jato o mesmo que ocorreu com as demais operações, né? Então, no início, aquilo foi meio que absorvido como era a repetição de outros escândalos que aconteceram no Brasil. Só que o processo foi evoluindo. As coisas foram tomando uma outra dimensão. Uma dimensão muito mais grave, envolvendo cada vez mais pessoas. Por volta mais ou menos já no final de 2014, quando houve aquela prisão dos empresários, isso, se não me engano, acho que é novembro. Aí algumas pessoas no governo já começaram a acender o sinal amarelo. E o próprio Lula começou a entender que havia um risco grande em função dos desdobramentos dessas investigações. Aí começa efetivamente uma ação do governo para tentar fazer uma espécie de contenção de danos. Só que havia uma divergência entre Lula e Dilma no que se refere ao que vinha acontecendo. O Lula, já percebendo o alcance da investigação, ele começa a insistir com a presidente Dilma de criar um grupo específico dentro do Palácio do Planalto para acompanhar, para agir, agregar parlamentares, para fazer o contraponto nas casas, né, tanto no Senado como na Câmara. Quer dizer, ele começa a fazer um esforço e começa a conversar com muita gente. Só que a presidente Dilma tinha um outro pensamento. Ela entendia que isso não chegaria nela. Aconselhada por alguns dos seus auxiliares, né, o que ela tinha em mente era o seguinte: isso poderia atingir muita gente, mas isso não chegaria nela. E, consequentemente, ela sairia fortalecida desse processo todo. Só que, com todo respeito, doutor Januário, isso era indissociável em função das campanhas eleitorais. E o que aconteceu? A Lava Jato agora chega claramente na campanha da própria Dilma e do Michel, em 2014, em 2010. Ou seja, o Lula puxava para um lado e a Dilma tinha uma outra leitura das coisas. Quando aí a Dilma resolve agir. Mas já era tarde. Não era um processo tão simples, mas, né, no meu caso específico, como líder do governo, né, por exemplo, uma das iniciativas foi a questão do STJ.
do Marcelo Navarro, onde eu tive uma conversa com ela, e o Marcelo Navarro ia ser sabatinado e ela me pediu para que conversasse com o Marcelo Navarro. E eu assim o fiz. Ela nega, eu vejo, está mentindo, um líder do governo dela mentindo. Eu tenho agenda, tenho tudo, tenho os contatos. Isso aí foi tudo, nós disponibilizamos tudo para o Ministério Público, para a PGR. O próprio Lula, que com o passar do tempo, o que a gente sentia? Uma vez, por exemplo, ele me chamou, junto com o Lobão e com o Renan, para conversar em São Paulo, no Instituto Lula. Nós fomos, uma sexta-feira. E ele, como ele não conseguia, porque era uma coisa interessante, ele elegeu a Dilma, mas ele não conseguia fazer valer algumas coisas que ele entendia como importantes. Então ele começou a recorrer a nós, aos senadores ou aos deputados. E essa reunião, por exemplo, foi uma reunião no sentido de se montar um núcleo lá no Senado para fazer um enfrentamento com a Lava Jato. Naquela ocasião, dos três, o Renan e o Lobão já estavam pendurados. O único que não está pendurado era eu. Ou seja, é uma conversa de falar de corda em casa de enforcado. Nós fomos lá, ouvimos o recado e voltamos. E no meio da viagem, o Renan falou, o próprio Lobão também reconhecendo, o Lula está enfraquecido, ele está chamando a gente para fazer alguma coisa e o governo. Quando aí nessas tentativas todas veio a questão da obstrução. Eu fui chamado em São Paulo, no Instituto Lula, para conversar sobre o Zé Carlos Goulart. Porque havia à época a colaboração do Nestor e ele estava vendo um risco muito grande de vir a público uma delação que comprometeria o Zé Carlos Goulart. Mais especificamente a questão das sondas. A operação com o Banco Chaim para pagar restos de campanha do PT, enfim. E eu disse a ele, com o Goulart eu não tenho tanta intimidade, eu conheço mais o filho, e o Maurício. Conheço mais o Maurício, eu falo com ele, eu vou conversar com ele. Quando aí veio essa questão da obstrução com relação ao Nestor, e aqueles 250 mil reais, que inclusive eu citei, dei as datas, como que foi, onde que foi, com quem que eu tive, eu fui explicando, e meu chefe de gabinete também. E partiu a ideia de tentar voltar ao Nestor Sequeiró, que não fizesse a delação? Não, na verdade, o presidente Lula, ele disse, veja quais as alternativas que existem. Falei assim, não, eu estou sabendo que ele está com dificuldade de pagamento de advogado, uma série de coisas. Você estude uma saída, estude uma alternativa, porque era importante preservar o Zé Carlos Goulart. E eu quero deixar bem claro para o senhor, doutor Januário, que o Zé Carlos Goulart é do meu estado. É nascido na mesma cidade que eu nasci. Então, eu não fui procurado à toa. Eu fui procurado até pelas relações que nós temos, e é inegável isso. As nossas famílias, eu não tenho uma relação muito próxima com ele, mas a família dos meus pais, a família dos pais deles, sempre tiveram uma relação muito próxima. Então, eu não fui procurado só como líder do governo, eu fui procurado também porque eu sou conterrâneo. E aí surgiu, na conversa com o Maurício, eu coloquei para ele todo o diálogo que tive com o presidente Lula, com o ex-presidente Lula, e aí o Maurício falou, então eu topo ajudar. E foi assim que foi construída essa operação. E assim que foi construída essa operação. Sem tirar nem pôr. Assim, simplesmente foi isso. E é engraçado, porque em algumas situações o Lula falava mal do Zé Carlos Goulart para mim. E aí depois ele me pediu isso. E nas situações que ele falava mal do Zé Carlos Goulart,
Eu dizia a ele, presidente, não fala para mim isso. Isso aí é para o público externo. O senhor não pode falar para mim, porque eu sou do Estado, eu conheço ele bem. Eu sei a relação que o senhor sempre teve com ele. Então o senhor falar do Goulart para mim, fala para outra pessoa, não vai dizer para mim. Você chegou a conhecer bem o episódio da sonda? Não, eu não acompanhei de perto, mas eu sabia o que estava, eu sabia o que aconteceu. Eu não acompanhei de perto. Os detalhes eu não tenho, doutor Januário, mas sei como é que aquilo foi feito. O que o senhor sabe? Na verdade, isso partiu de uma dívida que o Goulart tinha com o PT. Tinha com a Chaim, com o Banco Chaim, por causa das campanhas do PT. Então, o que se vislumbrou à época? Quando veio a licitação das sondas, de, através desse processo e através da Chaim, que era dono do banco, fazer a operação. Uma operação para ressarcir o Goulart e, eventualmente, pagar outras coisas aí pelo meio. Qual era o valor da dívida? Em tese, 12 milhões. Em tese? Em tese, eu não acredito, essa operação foi maior. Era maior a operação? Ah, é maior. Doutor Januário, o senhor pega uma operação de 1,6 bi. Ela dá 12 milhões. O senhor está acompanhando todo esse processo aí. Não cabe 12, é muito mais. Ou seja, não foi só de quitação de dívida. Teve mais coisa nisso aí. Não foi uma quitação de dívida de 12 milhões e ficou dito pelo mim dito. Um contrato de 20 anos de 1,6 bilhão, 12 milhões. Até eu entro nessa aí também. Eu quero também um contrato desse para dar 12 milhões e faturar 1,6 bi para ser operador de sonda. Eu quero também entrar nisso. E ainda levar a sonda? Hein? Ainda levar a sonda? E ainda levar a sonda? Pô, isso aí e isso que eu estou dizendo também. Primeiro, doutor Januário, eu sou uma pessoa que conheço o processo, eu fui da casa, eu conheço todos esses atores, vários deles eu trabalhei junto quando estava lá no Nordeste fazendo Paulo Afonso IV, depois Tucuruí, depois quando eu fui presidente do Conselho da Vale do Rio Doce, eu conheço todo esse pessoal. Bem, então quando eu não sabia na política, eu sabia pelo lado empresarial. Os caras me falavam, me contavam como é que as coisas aconteciam. E o Zé Carlos Goulart me contou essa história como eu estou contando para o senhor. Claro que ele não detalhou mais, ele contou o que se sabe. Mas uma operação desse tamanho, com todo respeito, é um desrespeito ao pouco de inteligência que eu pelo menos tenho, é dizer que essa operação valeu 12 milhões. Quanto é que vale uma operação dessas assim? Olha, para 1,6 bilhão, essa operação, assim, grosso modo, se seguirem a lógica aí os parâmetros que a própria Lava Jato já levantou, vamos usar o parâmetro da Lava Jato. 1% em cima de 1,6 bi, isso aí dá 20 milhões com segurança. E ninguém falou onde foi parar a diferença? As versões são muito contraditórias, né? Aqui vem aquela questão do ABC. Eu acho que isso passa também pelo processo eleitoral de Campinas, a eleição do doutor Hélio, e é uma coincidência danada. O senhor sabe que o doutor Hélio é também nascido em Corumbá, na minha cidade, sul-mato-grossense, mas se criou em Campinas, né? Porque houve uma ação muito forte para tomar a prefeitura de Campinas. Então, esse processo, ele tem várias, eu acho que tem campanha presidencial, pode ter ABC, a quitação do Zé Carlos Goulart, Campinas, é plural essa operação, ela não é uma operação só focada para quitar um empréstimo de 2 milhões, com todo o respeito. Qual é o papel do
nesse processo? Conhecia todo o processo, sabe? Zé Carlos Bulay, doutor Januário, é um homem que eu respeito. Ele é engenheiro, como eu sou também. Ele teve uma carreira na Constan forte, depois ficou um tempo em Brasília, era uma espécie de institucional do Olacir em Brasília, conviveu sistematicamente com o meio político, né? Era um cara com amplo trânsito. Agora, conhecendo o Zé Carlos Bulay, ele não faria nada disso aí simplesmente por causa de um pedido do Delúcio, ou um pedido genuíno, ou um pedido de qualquer dirigente partidário. Se eu conheço o modus operandi dele, ele ia primeiro fechar com o número 1, para depois fazer o resto. Isso não tem. Ele é um homem extremamente competente e sabe como é que a hierarquia funciona. E sabe para quem tem que dar benção. Ele não dá benção para um fiel comum, não. Ele dá benção para bispo, para cardeal, para papa. Conheço bem como é que... Ele sabe muito bem como é que as coisas funcionam. Ele não faria uma operação desse tamanho sem conhecimento do presidente Lula. De jeito nenhum. E ele era, como eu disse na própria colaboração, um conselheiro. O conselheiro das máfias, né? Ele era um conselheiro da família. Não era um relacionamento político ou só empresarial. Ele frequentava a família. É muito diferente. Falar em frequentar a família, o senhor frequentou o sítio do Lula? Não, eu não frequentei, nunca fui. O senhor disse teve uma reunião no sítio do Lula? Não, no sítio não, no Instituto. Ah, no Instituto. No sítio não. Não, nunca fui, mas deve ser do lado de eu nunca fui convidado, mas esse sítio, até eu falo na minha colaboração, o Zeca, por exemplo, várias vezes dizia para mim, eu vou para o sítio do Lula passar final de semana com Dona Júlia. Dona Júlia é a mulher do Zeca. Eles eram muito amigos, né? Uhum. E todo mundo dizia, nunca ninguém falou, eu vou no sítio do Bitar. É o sítio do Lula, pô. Então, doutor Januário, pegando na minha casa lá, minha mulher chegar, fazer uma reforma enorme, certo? E eu dizer que a casa não é minha. Pô, então o que minha mulher está fazendo lá? Pô, pelo amor de Deus, doutor Januário. Nós estamos... É inacreditável. Honestamente, com todo respeito. É inacreditável. A história do triplex eu não conheço bem, mas a história do sítio, e a história do sítio é o seguinte, o Zé Bulay é que ia fazer o negócio do sítio. E o senhor sabe o que o Zé Bulay disse para mim? Com todas as letras. Falou, Deus, ainda bem que eu escapei dessa. Que eu que tinha que fazer. Eu contratei o arquiteto, é um cara de Dourados lá, que trabalha na usina dele. E parece que tinha contratado mais uma pessoa, quando aí, isso dito pelo Zé para mim. E assim, aí apareceu o Léo, a OAS, e eles assumiram para entregar no prazo que o presidente queria. Graças a Deus eu fiquei livre disso. E o sítio não é dele. O sítio é de quem? Não dá. Parece história de offshore. Não, o senhor é que tem offshore. Não, mas offshore está no nome de outra pessoa, não é minha. Offshore. Voltando lá ao Instituto. Você foi no Instituto no episódio da obsessão. Foi no Instituto e recebeu a recomendação lá, ou a determinação como líder, para que tentasse, junto com o filho do Cerveró, com advogado. Com advogado. Com advogado. Porque o advogado é que vinha reclamando, né, e o próprio Bernardo tomou a iniciativa, me procurou, dizendo das dificuldades que ele estava tendo na Petrobras para pagarem o advogado dele. E eu mesmo, e disse na minha colaboração, eu falei algumas vezes na presidência da Petrobras para liberar os honorários do como é o nome do advogado do Estado? Edson.
para liberar os honorários do Edson. E a Petrobras liberou honorários compatíveis com aquilo que é permitido pela Petrobras no que se refere a apoio de advogados. O que não foi pago é porque já estava na área criminal, e aí a Petrobras não assume isso. Eu conheço bem isso porque essa deliberação foi feita quando eu era diretor da Petrobras na época, para ex-diretor ter, quando fossem assuntos relativos ao Tribunal de Contas, Controladoria Geral da União, os diretores terem assessoria de advogados pagos pela Petrobras. Só para ficar claro, você foi chamado pelo Lula ou você foi? Não, eu fui chamado pelo presidente. Foi chamado por ele? Foi. São Paulo tem a data certinho, também a agenda, o dia que eu fui, quando fui, depois quando eu estive com o Maurício esteve na minha casa, eu fui uma conversa minha com o Lula, acho que numa sexta-feira, no domingo eu conversei com o Maurício na minha casa, à tarde, ele foi na minha casa, foi quando aí o processo foi startado. E o temor do Lula era a questão da sonda da Chahim. Da Chahim e do Zé Goulart. E do José Goulart. Mas acho, viu, doutor Leonardo, como o presidente Lula é ladino, é uma pessoa, ele enxerga lá na frente, ele sabe lá e tem um conhecimento muito mais amplo além dessas sondas aí. Ou seja, a hora que esse era o estopim de uma operação muito mais ampla. Então ele estava tentando matar o nascedouro para a coisa não ampliar mais. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, voltando atrás no aspecto que foi dito antes e algo que foi dito agora. O senhor falou antes que não tinha certeza, enfim, os políticos do material não sabiam de valores, os valores exatos que eram pagos. Mas em relação a percentual, o senhor falou agora desse contrato de sondas do Goulart, que tendo uma estimativa do valor total do contrato, era possível estabelecer mais ou menos, cada um já sabia quanto é que vinha? Existia, dependendo do volume, há uma parametrização desses números. São mais ou menos né? Belo Monte, a história que eu conhecia, quando eu estava depondo, era de 30 milhões, aí existiam os claims, poderia chegar a 45. Quando eu falei, na hora, no depoimento, não é 45. Vocês lembram disso? Foi 142 milhões, 140 milhões. É a conta de 1%. Agora, claro, dependendo de um projeto desse tamanho, isso a própria Lava Jato já parametrizou mais ou menos, né? Projetos com essa dimensão. A minha pergunta é o seguinte, se o presidente Lula e outros já sabiam, olhando o contrato. Não, ele já tem uma ideia. Tem uma ideia para ter o presidente. E o presidente Lula conversava muito com o PT. Né? Ele acompanhava essas coisas, ele sabia. Estou dizendo do PT, doutor Verte. Os outros ele tinha uma ideia. Não sei se ele conhecia no detalhe, isso eu não sei. Mas ele sabia o que estava acontecendo. Ele sabia muito bem. Ele tinha um jogo em andamento. E ele sabia como é que esse jogo, como é que os dados eram rolados. Isso ele sabia. Dizer que não sabia, com o nível de interferência que ele tinha, até pela Petrobras representar o que representou no governo dele, não só economicamente no crescimento do país, mas politicamente no discurso. E fora da Petrobras? Citou Belo Monte. Belo Monte foi um grande... esse já é PMDB, intensamente. Porque, na verdade, é o seguinte, a Petrobras, ela virou um híbrido, né? PT, PMDB, PB, enfim. Já o setor elétrico, e mais especificamente Belo Monte, PMDB puro. Sobrou uma rebarba para o PT nas eleições, doações e tal, mas o núcleo duro do Senado é que comandou Belo Monte. E o Lobão era o ministro. Eu não sei,
doutor Januário, as outras colaborações que virão, né? Mas eu sei que em alguma colaboração vai aparecer Belo Monte de uma forma muito intensa, não tem dúvida nenhuma. Era a fonte principal da arrecadação de propina do PT. Existem outras áreas que eu não tenho domínio, eu não sei como é que, até porque eu nunca, por exemplo, fundos de pensão, né? Esse era uma área importante para o partido, até porque muitos dirigentes partidários também passaram por fundos de pensão, então é uma área que havia uma militância forte, né? Mas acredito que a Petrobras tem um papel extremamente relevante. Extremamente relevante. Acho que o BNDES também, apesar de não ter intimidade com o BNDES, eu tinha muito mais contato com o BNDES quando eu era do setor elétrico, quando fui da Vale, quando fui da Petrobras. Depois não tinha mais contato. Às vezes conversava com o Luciano Coutinho, mas as operações do BNDES também eram fontes muito consistentes, inegavelmente. Toda a formação do governo, pareceu que, pelo que o senhor disse, houve um loteamento entre os diversos partidos, né? Lá atrás, só para voltar. Esse loteamento já era sabido que era para arrecadação de propina. Absolutamente, para fazer a máquina política, para azeitar a máquina política. A ideia era essa. O segundo ponto que o senhor mencionou, para a manutenção dessa base, o PMDB ingressou pós-mensalão. Mas essa coisa também é o processo contínuo que vem desde lá do início. E vem lá desde o início. Passa do mensalão, é o episódio dentro desse processo. Sem dúvida. Quando aí as coisas se ampliam fortemente. Pós-mensalão. Inegável. Inegável. O projeto discutido lá atrás, então, era de poder, manter o poder, ampliar o poder. Ter uma base consistente, fazer a sucessão. Fazer a sucessão. E voltar. Muito bem. A minha parte, estou satisfeito. Esse era o processo. Uma base para a propina. Uma estrutura para manter o status quo que foi montado ao longo do tempo. Bem, eu estou satisfeito. Doutor Velda. Doutores, algo mais que o senhor queira declarar? Não, eu só dizer, doutor Januário, que eu estou à disposição. O senhor, o doutor Werther também, se for necessário, é só conversar com o doutor Bretas, com o doutor Tracy, eu estou à disposição para prestar qualquer esclarecimento. Muito bem, então, muito obrigado. E espero que eu tenha conseguido, pelo menos, colaborar, contribuir aí com as investigações que estão sendo feitas. Né? Obrigado, Serra.